o processo criativo, a questão de pintar já faz parte de mim. Sempre fez desde criança, né? Só que agora eu não consigo me imaginar sem fazer isso. No sentido de que a questão de me entender, a questão de retratar mulheres negras, eu vejo a arte como algo muito poderoso, assim, de se identificar. Você falando me lembra muito essa ideia de conexão, reconexão, e eu fico pensando como as artes das mulheres negras deste século artes que nos ligam e religa àquilo que tentaram nos separar. Quando eu acessei as suas obras e vi a presença das plantas, das ervas medicinais, isso para mim é como se fosse pensar nas mulheres e nas mulheres negras, afro-indígenas, na presença delas como uma enciclopédia viva, né? Elas são enciclopédias vivas. Então, quando eu penso em território, eu penso nessa questão de uma cultura, né? De algo que reflete tanto na gente quanto a gente reflete na cultura. Olá, ouvintes, bem-vindos ao Oducast, o seu podcast sobre arte. Eu sou Ananda Luz, educadora, pesquisadora e curadora. Um prazer estar com vocês. E nessa primeira edição do Odu, nós vamos convidar 6 artistas para falar sobre arte e territorialidade. Eu sou a Jéssica Silva, educadora, pesquisadora e artista, e estarei com vocês nessa temporada do Oducast para falar sobre arte e territorialidade, pensando a partir das perspectivas dos artistas sobre esses dois conceitos. E este projeto ele foi contemplado nos editais Paulo Gustavo Bahia e tem um apoio financeiro do governo do estado através da Secretaria de Cultura da Bahia, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Gostaria de apresentar para vocês o conceito de arte a partir da perspectiva do Abdias do Nascimento. Ele define a arte negra, precisamente, a partir da prática da libertação negra, havendo reflexão e ação e reflexão, em todos os níveis e instantes da existência humana. Outro conceito que dialoga com o Odu nessa temporada é corpo-território. E para falar sobre esse conceito, a gente convidou o pesquisador Eduardo Miranda, que diz que o corpo-território é um texto vivo, um texto-corpo, que narra as histórias e as experiências que os atravessam. E para essa primeira temporada, a gente tem uma convidada mais do que especial. Ela nasceu e cresceu no extremo sul da Bahia, na cidade de Teixeira de Freitas. Ela é educadora, artista visual, ela é pesquisadora, formou-se em licenciatura em História pela UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, e ela dedica-se à historiografia da arte afro-brasileira, com foco nos retratos de mulheres negras e seus contextos sociais e culturais. Bem-vinda, Emanuele Brison. Nos conte mais sobre você. Seja bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Eu sou a Manu, sou artista, professora de arte, história, pintura. Tenho esse trabalho na arte que vai além da minha, né? Que é trabalhar buscando reconhecer e fazer com que outros estudantes também se reconheçam na arte. Sou uma capoeirista em construção, tenho a capoeira como uma forma de expressão minha, como uma atividade física, como saúde para a mente e para o corpo. E é isso, eu acho. Maravilhosa. Bom, você já iniciou falando sobre você e eu gostaria que você falasse sobre a sua infância, a sua adolescência e como aconteceu essa sua relação com as artes. Eu sempre fui uma criança que gostava muito de desenhar e pintar. Por ser filha única, brincava sozinha, inventava as minhas próprias coisas, e isso acabou criando uma certa vontade de criar outras coisas. Eu tinha uma imaginação muito fértil na época. Gostar de filmes fantásticos e coisas do tipo ajudava nesse processo. E o meu pai é artista. E então as tintas que eu podia usar, os pincéis que eu podia usar,
eu abusava mesmo, eu fazia as minhas próprias pinturas, fazia os meus próprios trabalhos. E disso eu fui tendo meus próprios materiais, lápis de cor, né, que era mais comum, que era material escolar, então eu sempre tinha. E eu sempre gostava de desenhar, assim. Eu que tinha uma influência muito grande também de quadrinhos. Eu sempre gostei de ler quadrinhos, de coisas relacionadas a super-herói. E isso trouxe uma vontade maior também de querer desenhar, além da parte do lazer, né, de gostar de ler quadrinhos e outros tipos de literatura fantástica de adolescência, tipo Percy Jackson, coisas do tipo assim. Eu gostava muito da parte da arte dos quadrinhos, e isso ia me dando vontade de desenhar. Não foi o meu caminho, né, desenhar quadrinho, algum tipo, ou mangá, mas é uma forma de arte que eu gosto muito. Então foi basicamente isso, foi a criatividade da Manu que ia brincando sozinha, misturada com a influência que eu tinha do meu pai, e a vontade mesmo de desenhar, de dar aqueles presentinhos do Dia das Mães, querer desenhar na minha mãe e tal, e dar de presente para ela. Então foi nesse momento, assim, de eu criança, de desenhar mesmo. E como você reconheceu eu sou a Manu artista? Porque é um processo muito complexo e muitos artistas sentem a dificuldade de se afirmar nesse lugar. Então, eu tive um processo muito forte na pandemia, assim. Eu comecei a trabalhar mais com aquarela, eu sempre gostei muito de pintar com aquarela, foi o que eu senti vontade mesmo de estudar, né, antes desse período de criança e tal. Eu comecei a estudar aquarela mesmo por vontade de querer aprimorar a técnica. E durante a pandemia, eu me encontrei uma professora em formação, que eu estava na metade da graduação, e teve todo o processo de querer ajudar a minha mãe em casa e tal, que eu tentei morar sozinha na época, não deu certo, porque eu peguei a pandemia. E eu vi o trabalho artístico, comecei a fazer encomendas de retratos de aquarela e marcadores de página. E quando eu comecei a conseguir um pouquinho de dinheiro aqui, outro lá, para ajudar minha mãe e tal, para conseguir comprar as minhas coisas, que eu também dava aula particular, né, na época, de reforço, e isso foi falando: "Não, acho que as pessoas estão gostando do meu trabalho, eu acho que uma mensagem elogiando, ou alguém querendo um marcador de página de algum personagem ou algo do tipo, as pessoas estão me vendo de alguma forma". E foi nesse período da pandemia, assim, de buscar uma forma de ter uma graninha a mais, foi que eu falei: "Talvez a arte possa vir para mim de outra forma". E só que eu não sei se eu me sinto confortável, porque não foi um momento, assim, foi um momento bem difícil. Então não é um momento que eu queria me reconhecer como artista, num momento de dor e tal, mas realmente foi quando eu falei: "As pessoas gostam do meu trabalho, alguém está me vendo, além de eu gostar de fazer os próprios desenhos e guardar, outras pessoas estão me buscando, além da Manu professora, dos meus amigos e tal, alguém está bem me vendo como artista". E acho que isso foi influenciando para eu querer trabalhar, pesquisar e estudar outras técnicas também. Quais os elementos são acionados nas suas pinturas? Em acrílica, em aquarela, como você disse, que você aciona para a construção, todos os elementos. Compartilha com a gente. Eh, nesse processo, eu comecei a querer pintar sobre mim, né, então os meus primeiros desenhos eu tinha um cabelo bem vermelho, né, porque todos os desenhos alguns desenhos tinham a mesma cor do meu cabelo e tal. E, eu sempre gostei muito de estudar afroculturismo e surrealismo. Então eu pegava alguns elementos, assim, de coisas fantásticas e tal, e tentava trazer para os meus desenhos, tentando traduzir alguns sentimentos que eu estava sentindo. Angústia, talvez insuficiência, sentimentos que podem ser considerados ruins, mas era o que eu estava sentindo e eu tentava me entender de alguma forma. Era um período que eu estava me entendendo na universidade, que eu estava me conhecendo, saindo um pouco da adolescência, então era uma forma de me desenhar ali, né, uma forma literal que eu via no surrealismo de me desenhar, e entender o que eu estava sentindo, o meu processo da época. Então os meus desenhos geralmente têm mulheres negras,
Eu gosto muito de trazer muitas plantas, como os quadros de São Jorge. Muitas pessoas falam que os quadros de São Jorge já faz parte de mim. Eu gosto muito de pintar mulheres negras e eu comecei a pintar, além de trazer elas, né, características de outras pessoas, pintar sobre mim, o que eu estava sentindo. E eu acho que isso foi me ajudando também a me entender, né, nesse processo. Eu não sei se eu respondi. Ah, lógico, falo muito. Não, muitas coisas maravilhosas que você traz, porque você vai falando desse caminho que você vem construindo como artista e de como isso não só é se reconhecer, se perceber, perceber a sua identidade, mas também se perceber, encontrar com a sua identidade como artista, né? E aí eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como que é esse encontro com essa identidade de artista. Eu olhei para isso tudo e eu falo, hoje eu sou artista e isso é uma característica minha. Você consegue olhar hoje para você e pensar isso? Eu consigo porque o processo criativo, a questão de pintar já faz parte de mim. Sempre fez desde criança, né? Só que agora eu não consigo me imaginar sem fazer isso. No sentido de que a questão de me entender, a questão de retratar mulheres negras, eu vejo a arte como algo muito poderoso, assim, de se identificar. E principalmente, não na questão só de eu produzir o meu trabalho, que eu produzo por mim, assim, na maioria das vezes. Vai além disso quando eu estou em sala de aula. Porque quando eu estou em sala de aula, eu tenho a questão, né, de ensinar sobre arte, sobre o que pede uma grade, né, curricular. Tem isso, dessa questão de estar tudo quadradinho, bonitinho para ensinar. Mas tem a questão do aluno que gosta muito de desenhar e ele fala: tia, eu fiz esse desenho, o que que você acha que dá para mudar? O que que você acha que dá para melhorar? Eu tenho uma aluna que ela gosta muito de grafite e nas minhas oficinas ela se reconheceu, assim, ela já participou dos projetos. Então, a parte da arte, eu me percebi além dessa questão de fazer o meu próprio trabalho, mas de influenciar. Eu não sei se influenciar, acho que influenciar é muito pretensioso, assim, mas de ajudar ou de fazer com que os meus alunos vejam a arte como uma possibilidade. Talvez não de viver de arte, né? Não sei se esse é o sonho deles, mas de ter a arte como um refúgio, assim como foi para mim no começo. De ter a arte como uma forma de se expressar, de se entender e de talvez se divertir também. E eu acho que como, além dos meus trabalhos de produzir, eu me vi como artista edu não educando, mas ensinando. Ensinando, passando o que eu sei para os estudantes. Eu acho que foi uma forma de me entender também, de ver uma outra parte de mim que de alguma forma, não sei, eu gosto de pensar que esse trabalho vai além de mim, sabe? Eu não sei se eu consigo explicar. De ter uma pontinha na forma de crescimento e de evolução de outras pessoas também. Sim, né, você fala dessa arte que transforma, né, não só transforma tempo, espaço, transforma indivíduos, né. E aí eu fico imaginando você nesse território que é a sala de aula, mas também você essa artista visual, né, potente, e esses 2 lugares se encontrando, né, e você trazendo esse diálogo, a ação dessa arte como você me coloca como um espelho, né, para você, seu olhar, que convido seus alunos a se olharem, mas também refletir o espaço, o território que vocês estão inseridos, né. Como que você vê essa arte como esse convite também para reflexão? Porque quando eu vejo seus quadros, ele me convida a pensar corpo, território, que foi um conceito que eu e a Jéssica trouxemos exatamente porque tua arte convida a isso. Então como que você pensa isso tudo? Trazendo a questão de corpo, eu eu tento retratar o corpo como algo muito natural. Como eu vi essa questão do meu trabalho
me levar para a pintura, eu desfiz alguns tabus meus também. E o corpo nu, que é o que tem na maioria das minhas pinturas, também traz de algumas inseguranças minhas. Então, quando que eu penso em território, eu penso nessa questão de uma cultura, né? De algo que reflete tanto na gente quanto a gente reflete na cultura. Então, a questão de trazer o corpo de alguma forma reflete isso. Eu me vejo ali, eu já me usei como referência em algumas pinturas, então eu literalmente me vejo da forma que eu consigo, né, na técnica que eu tenho e que eu ainda estou estudando, que é uma constante evolução. A gente nunca sabe completamente as técnicas de pintura. E foi uma forma de me ver. Eu acho que eu conseguia me ver e desfazer alguns tabus. E eu já vi outras mulheres olhando minhas pinturas e falava: "Ai, que legal, você não desenhou ela totalmente, você desenhou o corpo dela real, com essa parte do corpo que pode parecer com a minha", ou algo do tipo. E era exatamente o que eu queria. Não focar naqueles estereótipos do corpo, mas tentar fazer algo confortável, tentar fazer uma mulher que outras mulheres possam se identificar, assim. Mulheres reais, né, nós. Então você trouxe um pouco essa coisa do corpo, né, a presença do corpo e de pensar esse corpo dessa pessoa real, né, que parece com tanta gente. Mas tem um outro elemento que é muito presente, né, que são as plantas, os enraizamentos nas suas obras, e você falou da espada de São Jorge. E como seria isso um território ancestral, você vê dessa forma? Sim, eu vejo muito poder nas plantas e, inclusive, eu tenho uma série de aquarelas que se chama As Três Ervas. E eu trago algumas ervas ancestrais, assim, e seus significados nas pinturas. E E eu vejo, eu tenho o elemento das plantas, né, e como uma força, mas eu vejo algo como algo muito leve também. Eu vejo o crescimento de plantas como renovação ou coisas assim. A espada São Jorge sempre me traz muita força. Eu tenho uma pintura que se chama Atlas, e tem uma espada São Jorge saindo das costas de uma mulher. E as pessoas sempre eu amo ver as interpretações, porque a arte é exatamente isso, né, a gente poder ver várias formas de interpretação de pontos de vista de uma obra. E eu já vi as pessoas falando que via como se ela estivesse crescendo, como se ela estivesse evoluindo de alguma forma. E outras pessoas já viam como as raízes estivessem sendo um peso para ela. Então, vai muito das vivências, né, a arte em si. E eu não sei se o que eu quis passar é importante nesse sentido. Eu acho que eu gosto mais de saber como as pessoas se veem, mas é isso mesmo, eu vejo como com muita força e dá para atribuir muitos significados para as plantas, principalmente pelo pelo como eu posso dizer? Pela Pelo que elas já trazem, pelo significado que cada uma já tem. Então, nas minhas pinturas eu gosto de trazer elas como uma forma de respiro, talvez, como uma forma de que quem veja tenha uma interpretação e entenda a planta. Que às vezes, tipo, uma arruda, qual o significado da arruda? E talvez isso tenha alguma influência na pintura. Então essa parte ancestral de pesquisar foi algo que veio de mim também, que eu não tinha muito interesse em pesquisar as plantas, assim, e veio com as minhas pinturas, veio como, tipo: "Ah, eu gosto muito da espada de São Jorge, mas qual o significado dela? Ah, então talvez se encaixe nessa pintura". Então foi mais nisso de querer trazer esses elementos para os desenhos mesmo. Incrível. Você falando me lembra muito essa ideia de conexão, reconexão, e eu fico pensando como as artes das mulheres negras deste século artes que nos ligam e religa àquilo que tentaram nos separar.
E a ideia de representatividade, para mim, está muito forte quando você traz essas questões de se ver e fazer com que o outro também possa se ver nas suas artes. Então, eu fiquei pensando muito sobre essa dimensão de como as mulheres negras têm buscado se representar dentro das suas artes para ser esse respiro que você falou. Porque, por vezes, a gente fica muito no limbo, né? A gente ficou no limbo por muitos anos ao longo da história. E aí eu fiquei pensando muito, por exemplo, quando fiz o documentário, fiquei pensando que eu queria ter esses elementos que me religassem à minha história, religasse à história das minhas mais velhas, que de alguma forma representasse um grupo de mulheres negras e que de alguma forma não estão representadas nas telinhas, nos museus, enfim. E então foi incrível o que você falou, porque é perceptível nas suas telas como a gente se vê. E elas são lindas e tocam em um lugar muito sensível na gente, né? Então, fico pensando que mulheres como você é muito importante hoje para nossa arte, porque permitem que as mais novas que está vindo consiga se ver, consiga ter esse espelho, esse reflexo. Então, assim, muito importante. Eu também fico pensando quando eu acessei as suas obras e vi a presença das plantas, das ervas medicinais, isso para mim é como se fosse pensar nas mulheres e nas mulheres negras, afro-indígenas, na presença delas como uma enciclopédia viva, né? Elas são enciclopédias vivas. Eu fico pensando na minha avó e em tantas outras mulheres que já ouvi pela vida fazendo pesquisa ou só como colhedora de histórias, e elas sempre falam de um banho de hortelã para isso, de um chá para aquilo, né? E aí isso faz parte da história delas, faz parte do corpo, e é quase que natural, né? Elas vão dando isso pra gente com uma naturalidade, sabe? Vão ofertando isso pra gente. Quando eu vi na tua obra aquela raiz e o corpo dessa mulher conectada pela raiz e as plantas, sabe, as ervas medicinais saindo, eu não tinha como não pensar nisso, né? Eu fui criada por uma avó que era uma dessas enciclopédias vivas, né? E eu até fiz um poema que se chama Coisas de Vó, né? E o quanto eu trago isso, esse saber, né? Que é um saber ancestral, e isso vou passando e vou passar para minha filha, e fico pensando em tantas mulheres que trazem essa cura pelas ervas, mas e você pega e traz esse olhar para a gente que é cura no quadro, conectando com esse saber ancestral. Então isso, para mim, transborda muito sobre mim. E eu acho que em tanta gente, né? Ao longo da sua fala, notei que você não é só artista, você é pesquisadora, você é professora, e eu queria muito que você contasse como pesquisadora, né, com foco na historiografia da arte brasileira, da arte afro-brasileira, e com esse foco que você traz nos retratos de mulheres negras e seus contextos sociais e culturais, eu fiquei pensando que eu queria saber mais sobre essas pesquisas, né? Porque é muito importante artistas que pesquisam e que trazem isso também à tona. Então, conta pra gente um pouco sobre suas pesquisas, como tem desenvolvido, quais os temas que você tem tratado dentro desse recorte macro. Eu descobri como pesquisadora, no processo do TCC mesmo, comecei a estudar sobre arte afro-brasileira e trouxe como protagonista Manuel Quirino, que foi um dos primeiros pesquisadores negros aqui da Bahia. E na pesquisa sobre ele, eu fui buscando outras fontes, né? Até porque, como eu pesquiso sobre algo que eu sou completamente apaixonada, eu consigo ter vontade mesmo de buscar outras fontes. E nesse processo, eu encontrei a Anne Lafon, que é uma historiadora da arte francesa, e ela tem um livro chamado Uma Africana no Louvre. E nesse livro ela traz a Madeleine, e ela traz a Madeleine, ela é um retrato dela, né? E ela traz a Madeleine como uma mulher mesmo, não é só uma africana no Louvre, não é só uma mulher preta que está ali naquele retrato. Ela busca trazer a Madeleine como uma pessoa. E quem é essa pessoa? De onde ela veio? O que ela fazia? Por que ela foi pintada dessa forma? Quem foi a artista? Porque quem a pintou foi uma outra mulher, uma mulher branca, classe alta,
Então, quem é a artista e por que ela pintou Madeleine assim? Então, ela faz uma análise linda, que eu fiquei completamente apaixonada, me deu um estalo, assim, de uma análise da imagem em si, né? De, de não só a gente ver ela como uma pintura, mas ver a Madeleine como uma mulher e quem ela era. Então, foi nesse processo eu busquei também, e busco, na verdade, né? Não tem nada concluído, de pesquisar retratos de mulheres, só que, só que brasileiras, né? A gente tem as pinturas de Debré, por exemplo, que foram uma forma de catalogar, né, quem eram os povos africanos e afro-brasileiros do Brasil no período. E só que ele retrata como uma classificação mesmo, né, de etnias e tal. E aí, observando isso, eu quero saber quem são essas pessoas. Por que não, né? Talvez tenha algum registro, talvez tenha alguma coisa, alguém tem que ter um nome ou algo do tipo. Então, foi algo que eu fiz um reporte de gênero, né? Quero pesquisar mulheres e retratos de mulheres negras no Brasil, século XIX para o XX, são muito estereotipados, elas são muito sexualizadas. E, e eu quero entender também por quê, né? A gente já sabe, já tem essa questão da mulata, da negra, que é sexualizada pelo corpo e tal, na história do Brasil, só que eu quero ir além. Eu também pretendo fazer um recorte da literatura, também a inscrição dessas mulheres em alguns livros clássicos brasileiros. E foi mais ou menos isso que me influenciou. Eu acho que o TCC deu um estalo de eu pesquisar algo que eu realmente amo, assim, que é realmente algo que eu gosto de pesquisar. E através de Quirino e Anne Lafon, né, eu pensei de tentar ver dos retratos brasileiros também. Quem são essas pessoas? Foi isso que me influenciou. A minha pesquisa está engatinhando ainda, é algo que eu ainda estou buscando, porque tem poucas referências, né, relacionadas a isso, mas é algo que realmente me dá vontade de pesquisar, de estudar, de buscar mais informações sobre. Bom, você trouxe um exemplo de um retrato pintado por uma mulher branca, retratando uma mulher negra. E como você analisa hoje o contexto das artes brasileiras, pensando a arte feita por mulheres negras e essa expansão que esse mercado de arte ele se abriu porque temos cobrado, né? E aí essas mulheres têm ocupado esses espaços. Como é que você analisa todo esse contexto pensando na sua condição de artista, educadora e pesquisadora? É, a gente vê essa questão de, de pintura e de arte por mulheres negras como algo coletivo, né? Quando a gente vê uma mulher tendo uma visibilidade, a gente ganha uma visibilidade para todas. É, uma das primeiras mulheres negras que eu conheci como artista foi Rosana Paulino, e, e ver as pinturas dela, a forma que ela retratava, me fez refletir muito sobre como ela queria retratar a obra dela. Eu acho que as pinturas produzidas por mulheres negras é muito isso de um coletivo, de um contexto sociocultural e essas questões, de a gente trazer essas problemáticas. Claro que tem beleza, é claro que tem a questão poética, é claro que tem a questão da expressão da própria artista, mas tem muita luta, tem muita resistência. E eu vejo muito como uma forma de ocupar, né? Já que eu estou sendo vista, que eu seja reconhecida, que isto toque você de alguma forma, que a ferida seja aberta, mas que você veja. E mesmo que a gente busque a pintura não só como algo de dor, né? Eu acho que ela tem muito poder de trazer essa potência ou essas discussões também à tona. Eu li um texto curto da Bell Hooks sobre o processo criativo,
e nela ela citava muito alguns artistas e falava que artistas homens, eles tinham lá um certo apoio, né, para o ócio, eles tinham apoio para a produção, eles tinham questão tipo: "Não, meu filho é artista, ele é escritor, ele precisa desse momento". E eu vejo que sendo uma experiência minha, eu não tenho esse momento. O processo artístico, o ócio, né, que a gente poder respirar, poder trabalhar com calma, fazer um rascunho, depois pensar nas cores, é um processo difícil, é longo e eu às vezes eu me sinto muito culpada por ter parado um domingo para pintar, por exemplo. Eu poderia estar trabalhando, poderia estar lavando minhas roupas, poderia estar cozinhando, fazendo a comida da semana. E isso é algo que eu vejo muito de outras artistas, de outras mulheres artistas, né. É um assunto bem que eu vejo que toca muito em outras mulheres também. Então acho que vai além da gente querer retratar algumas vivências, a resistência vem da gente conseguir pintar. A gente ter um tempo, a gente tirar esse tempo para pintar, já é já é eu não sei explicar, já é uma vitória, não sei se eu poderia usar essa palavra, acho que é muito exagerado, revolucionário, nada, exatamente. A gente conseguir parar, a gente conseguir se dedicar a isso já é revolucionário. Então acho que esse momento, chegando a ter a visibilidade, né, é um caminho longo, mas a gente conseguir pintar as nossas vivências, a gente conseguir retratar isso de alguma forma, já é revolução, já é uma forma de resistência. Sim, muito bonito o que você falou e fiquei pensando, a gente está pensando no contexto macro, que é o Brasil, né, mas a gente está no território baiano. E a gente está falando de disputa de narrativa, está falando de escrevivência, e a gente sabe que escrevivência não é tão bem aceita por todos, que é essa ideia de se ver, se representar e representar um grupo que por muito tempo esteve longe disso. Então, como é que você tem analisado o contexto baiano? Porque a gente sabe que a gente não pertence ao Sudeste, em que há um reconhecimento maior dos artistas que estão lá e eles têm uma circulação maior. Quando vai para o Norte e Nordeste, há meio que uma invisibilização desses sujeitos, dessas sujeitas que estão produzindo arte. Como é que você vê isso hoje? Como é que você analisa esse contexto baiano? É, eu tenho uma certa dificuldade, assim, de reconhecer um coletivo. Eu vejo que em cidades maiores pode haver essa questão das pessoas, dos artistas unidos, né, nesse sentido, mas aqui a gente ainda está buscando ainda um artista aqui, outro ali, para a gente ter essa força, né, às vezes a gente sente falta de apoio. Eu penso em contexto não só baiano, como o extremo sul, assim. Ter um certo apoio de nós mesmos e dos outros para com a gente, né, no sentido de apoio para a cultura. E além da questão das escrevivências, eh nesse sentido a gente tem uma dificuldade de ser reconhecido mesmo. A gente tem a arte afro-brasileira sempre foi vista como algo primitivo, né. A gente tem a questão do século XIX, que todas as artes afro eram aqui na Bahia, eram pegas pela polícia, né, dos terreiros, e esse processo a todas as análises das obras de arte religiosas da época era feita por homens brancos, às vezes médicos, que analisavam como chamando de primitivos, falando que em algum momento os negros teriam uma evolução, que em algum momento a gente faria uma arte melhor, como era feita na Europa. Então, eh, sempre teve essa coisa de popular, né. E geralmente a gente vê o popular como algo ruim, ou como por ser acessível demais, não é rebuscado, não é não chega à elite ou algo do tipo.
mas a gente tem a questão da cultura como algo tão forte nosso, e a gente vê tantos elementos como as plantas, né, como o nosso próprio corpo, e eu vejo realmente isso aqui, a questão dessa desvalorização pelo popular. As escrevivências é algo muito pessoal, não só pessoal seu, mas vem de um coletivo, né, do contexto sociocultural que eu já havia citado. E nesse processo, como a gente muito se identifica, como a gente muito se vê, eh, a gente acaba criando um vínculo ou algo do tipo com esse processo, e como às vezes ele não chega numa galeria, às vezes ele não chega num livro de história, às vezes ele não chega num Instagram com muitas visualizações, e mas já chega nos meus alunos, mas chega nos meus colegas de trabalho, mas chega na minha mãe, mas chega na minha avó, e eu vejo isso como algo poderoso também, né, a gente não a questão só da arte, da pintura, mas a questão da pesquisa, né. Eu ter essa questão da gente pesquisar a arte aqui, da gente tentar de alguma forma se reconhecer aqui, eu acho que faz, né, uma diferença quando a gente mesmo se valoriza, né, a nossa fissura. A partir do que a Jéssica traz, né, um pouco te convida a refletir um pouco sobre essa arte no território macro, te convida a vir para o extremo sul e você pensar um pouquinho essa arte como ela acontece no extremo sul. E você está na atuação, tanto na educação, está aqui como artista, uma arte educadora, né, convidando também seus estudantes para fazer arte, mas encontrando brechas no seu cotidiário para poder continuar sendo artista e se autoafirmando como artista. Mas o território como um todo, para além dos seus estudantes, como que Teixeira de Freitas e o extremo sul baiano se encontra com a Manu artista, eles têm visto a Manu artista e quando vê como que eles percebem a sua arte nesse território que você existe, que você representa de forma belíssima. Como eu disse no início, a questão de começar a me ver e a ser reconhecida aos poucos foi com as encomendas mesmo. Foi com elas que consegui comprar meu computador na época para estudar também, que era pandemia, então era tudo online. E além desse processo, os espaços que eu estou, por exemplo, os projetos artísticos que eu produzo nas escolas que eu trabalho, ou já fiz um mural na universidade, na UNEB, né. Então fiz um mural para o CEPEX, né, que é um evento de pesquisa que tem lá, vai disso, desses momentos. Eu já tive uma exposição pela Coletivo das Artes Mutirô, na galeria do Mutirô, e isso em 2022, foi bem nesse processo mesmo de eu me reconhecendo. Então são obras que são muito importantes para mim, as obras daquele período. Então foi um momento também que muitas pessoas chegaram e falaram: "Nossa, ela está tendo uma exposição", foi a minha primeira exposição, assim. Já tive algumas exposições coletivas, como Reconexão, né, na UFSB. Eu dividi, a sala de exposição com um amigo na época, então é um momento bem legal da gente se encontrar, da gente conversar, da gente debater algumas ideias. Então é bem gostoso, assim, encontrar com outros artistas, conversar, chorar umas pitanga e ao mesmo tempo, se reconhecer, se elogiar e perceber as diferenças entre diferentes artistas que vão se encontrando, e participando de alguns projetos também, né, alguns projetos artísticos, e eu acho que isso vai trazendo
Eu não gosto de falar bagagem, porque bagagem é algo pesado, né, quando a gente carregar, você vai trazendo umas experiências muito boas, assim, essa troca com com os artistas de Teixeira, com a galera mesmo, como se a gente reconhecesse, como se estivesse no mesmo barco, sabe. Sim. E a gente se acolhe muito nesse processo. E eu acho que eu me identifico, assim, com essas conversas, com essas trocas de experiência. Sim, e na exposição do Coletivo de Arte Mutirou, você trouxe o Introspecta, né. Foi suas obras de aquarela, é isso? Fala um pouquinho pra gente sobre essa exposição tão importante. Foi acho que uma palavra que eu mesma criei. Tenho certeza se ela existe, acho que foi no processo, assim, que de introspecção mesmo, foi mais nisso de me entender, de eu me desenhar ali e reconhecer o que eu estava sentindo. E aí a maioria das obras, na verdade todas as minhas, elas têm um certo sentimento, né, algo que eu tô sentindo, assim. E essas foi quando eu comecei a fazer isso. Então era o nível máximo de introspecção que eu tinha são delas, assim. Então eu trouxe um título literal mesmo pra exposição. E depois foi o Reconexão, né, o Renascimento Brasil, que daí você fez em parceria. E aí foi os artistas mesmo da UFSB, inclusive, de outros lugares, assim, da região, que fizemos o evento, né, tivemos falas temáticas, assim. E o que você leva para essa exposição depois? Porque um ano depois, né, são as mesmas obras que você leva? Então, conta pra gente que obras são essas e que momentos ela retrata. São as mesmas obras. Eu acho que depois de estudar, de entender, de pesquisar sobre a arte afro-brasileira, as minhas obras, elas ficaram, acho que numa visão minha, elas ficaram mais fortes, assim. Eu acho que eu me mostrei mais no sentido de ter menos medo, de não querer parecer sempre delicada ou poética ou coisas assim. Eu comecei a desenhar o que eu estava sentindo mesmo. Tanto que tem a obra Atlas que eu falei, quando eu fiz o rascunho, eu mostrei para os meus amigos, falei: "Gente, isso tá muito estranho. Vocês acham que a posição que ela tá muito estranha? Vocês acham que as pessoas vão achar muito vocês acham que as pessoas vão achar feio, vão achar muito violento as raízes saindo dela?" E cada um mostrou sua interpretação. Aí quando cada um mostrou uma interpretação relacionada à minha vivência, eu falei: "Pronto, é isso. Vou trazer o que eu tô sentindo e as pessoas vão sentindo também, pode ser positivo, pode ser negativo". Não sei, eu acho que vai muito da vivência. E aí foi uma Manu muito já no final da graduação, já com pensamentos coletivos, né, em relação à arte, pensamentos como mulher negra, artista, muito eh, muito mais fortes, né, de querer trazer esse reconhecimento, de querer trazer essas problemáticas. Inclusive eu tenho a última tela que eu pintei grande, ela se chama Comigo Ninguém Pode, e tem uma Comigo Ninguém Pode grande, assim, em cima, e aí eu trago algumas leituras que eu fiz no decorrer da graduação, assim, algumas outras mulheres negras também que escrevem. E na pintura é uma mulher nua com uma balaclava, assim, só que a balaclava ela é feita de pano de prato. E eu já quis trazer essa coisa da casa, do conforto e ao mesmo tempo da força, de alguma forma, que isso traz na identidade. E ao mesmo tempo que ela está encostada no Comigo Ninguém Pode, mostrando força, ela está tomando um cafezinho. E aí foi e aí foi no momento que eu me identifiquei muito com a minha própria pintura, inclusive, eu não achei referências da posição da mulher que eu queria, então já é o meu corpo já entrando na obra também, e eu quis, incomodar, talvez as pessoas se incomodassem com ela estar nua ou não, ou se incomodassem com os livros que estavam lá, Eu sou apaixonada nessa obra. ou repensar, assim, por que chama Comigo Ninguém Pode, falar assim: "Ah, é a planta, é porque é o nome da planta, o nome popular da planta". E foi isso mesmo, uma Manu que tem menos medo de ser mal vista. Eu acho que é isso.
Você sabe que você foi falando, né, e eu fui passando aqui os quadros pela minha cabeça, né, e eu lembrei muito de uma frase que eu ouvi do Oswaldo Faustino, né, que ele fala que quanto mais você olha para fora, mais você se reconhece, se percebe. Quanto mais você olha pro que está ao teu redor e pro que está além do teu redor, mais você se reconhece. Você sai dessa exposição intimista e vai para essa exposição que é sou eu, mas sou eu nesse diálogo com o mundo, e lidem com isso, né? Isso é incrível. E aí a gente falou de criação, você falou de circulação dessa obra, porque você falou desses espaços de exposição e essas obras chegando em tanta gente. E como isso se dá num cenário? Porque a arte, ela é sua profissão. Você é uma artista, você vende seus quadros, e como que se dá essa, como que eu posso dizer, né, essa sustentabilidade pela arte? É possível já? Se não é, o que que você acessa para poder conseguir continuar fazendo arte nas brechas e um pouquinho para além das brechas, né, do tempo? Sendo bem sincera, eu tenho muito ciúme das minhas pinturas. Adoro. Já pensar assim. Eu fiz essa obra que ela falou agora. Eu tenho muito ciúme das minhas pinturas, porque quando eu pinto alguma coisa que eu tô sentindo, é como se tivesse, sei lá, uma última mesmo que eu fiz. Algumas pessoas perguntaram, tipo, você tá vendendo seus quadros? Eu falei, gente, eu pintei num desespero de algo que eu tava sentindo ali. Sabe, eu não consigo ainda. Quando eu fazia a encomenda, era diferente, porque eu já fazia com a intenção, tipo, isso aqui eu tô criando para o mundo. Alguém pediu essa obra e alguém vai levar, né? Só que as outras foi algo tão meu, assim, que é difícil colocar um valor ou colocar ou deixar alguém levar, assim. E está sendo uma dificuldade real para mim aprender a ver, a me desvincular, assim, ou ver a arte como algo para viver mesmo. Eu tenho a profissão, né, de ser uma professora, e isso no momento é que tem sido minha renda. As obras eu tinha renda quando eu fazia encomenda, mas agora eu tenho um certo medo, sendo bem sincera, de ter a arte como viver de arte, como vender, porque eu tenho uma certa ansiedade quando eu produzo como um trabalho, sabe, como eu produzo para vender a obra, como eu produzo como uma obrigação. Eu vejo que quando a arte é obrigação, eu perco o prazer por ela. E é algo que eu tô tentando trabalhar em mim, nesse sentido de ter um equilíbrio, sabe, de não querer prender todas elas, mas também não me livrar de todas elas. E talvez não é meu sonho ainda, né, viver de arte. Eu gosto muito da licenciatura, da pesquisa. Por enquanto esse é o meu sonho, né, de continuar trabalhando, de continuar lecionando. Só que a arte, ela vem como um respiro, e é um medo de verdade de eu perder esse respiro. Não, você pode continuar respirando. Pode deixar. Agora, pensar que para ela circular, você também pode ser um lugar também de você tá também ganhando o seu dinheiro fazendo arte, né? E o equilíbrio, mas a circulação, eu fico pensando, você acessa políticas públicas para fazer exposição? Também são outras formas, isso acontece? Sim, tem as inscrições dos editais, né, aqui nos últimos eu não me inscrevi, não mandei nenhum projeto, mas eu busco sim, eu acho que é importante de alguma forma, até porque acho que o artista tem isso de, mesmo sendo introspectivo, gosta de que outras pessoas vejam o trabalho, né. E sim, é uma forma, as políticas públicas são isso, e os editais que são lançados, né, de apoio à cultura são sim uma opção, né, de ter essa visibilidade, de ter esse equilíbrio. E é uma forma, assim, que eu penso de ter essa visibilidade. Ah, incrível, porque daí a gente pode ver você produzindo mais e mais. E essas obras chegando em todo mundo. Bom,
No início da nossa entrevista, e já caminhando para finalizar esse encontro maravilhoso, você falou sobre ser uma capoeirista em construção. Nos conte sobre isso. Ah, sim. Eu faço 1 ano de capoeira, fiz 1 ano esse mês, se eu não me engano. Eu tenho a capoeira como uma expressão muito forte de mim. Eu sempre tive muito trauma de atividade física desde a escola, sempre foi algo que me deixava desconfortável. O vôlei, as aulas de vôlei, as aulas de futebol, a queimada na escola, a aula de educação física em si sempre era algo que me traumatizou. Talvez pelo meu corpo, na época que eu não tinha muita segurança, talvez pela falta de coordenação motora, talvez por ser excluída na sala de vôlei. E isso trouxe um peso muito grande para mim de eu não querer praticar nenhuma atividade física. Eu achava que todo mundo ia rir de mim, que todo mundo ia caçoar de alguma coisa, da forma que eu corria, da forma que eu andava, da forma que eu pulava, e isso me deixava muito insegura. Eu pensei em praticar outros esportes, como karatê, como tentar basquete, como tentar outras coisas assim. Já tentei até academia, já tentei academia, já busquei de alguma forma, porque eu sei que mesmo que seja uma insegurança minha, atividade física é importante para o corpo, né. Questão da ansiedade sempre me ajudou muito. E yoga mesmo, já fiz em casa, mesmo sozinha. Amo yoga. No WhatsApp ele que ajuda demais nessa. Alivia, né? E aí num dia assim eu falei: "Pai, se eu tentar capoeira", que eu já fiz quando eu era bem pequenininha, né. "E se eu tentar de novo agora com 24 anos, será que vai dar certo?". E realmente é algo que eu amo fazer. Não só eu falo em construção, porque a minha coordenação motora ainda não é das melhores, alguns movimentos eu ainda não consigo fazer, só que isso não é algo que me desanima, assim, sabe. Eu achei que seria, pela minha insegurança, pelos meus traumas da escola, mas não é. A capoeira, é é algo que vai além da atividade física, sabe. É é música, é cultura, é história, é resistência, e entender ela nessa parte filosófica, entender a capoeira como uma forma de vida, a filosofia da capoeira, a teoria da capoeira como uma forma de vida, me anima e me influencia, assim, para tentar fazer o movimento melhor. Então, eh eu vou para um treino, por exemplo, e a gente tem os movimentos, tem a movimentação, tem uma roda de treino, mas depois a gente fala que é o axé, né, que a gente pega os instrumentos e o que você sabe tocar, você começa a tocar, a gente canta, e a gente começa a jogar. E esse momento é um momento que me energiza muito, assim. E eu acho que foi aí que eu me descobri, assim, numa uma coisa que realmente gosto de fazer. É um lugar que eu caio e tá tudo bem, é um lugar que eu faço uma coisa errada e tá tudo bem, eu tenho apoio, eu tenho a gente ri, mas não de uma forma negativa, no sentido de caçoar, mas no sentido de se apoiar e de fazer piada e rir e se divertir. E é um lugar que eu me encontro muito como uma mulher negra também, eu acho que esse processo de me reconhecer como mulher negra veio com a pintura, né. Veio com a pintura, por eu não ser retinta, sempre teve essa dúvida, né, negra demais para ser branca e branca demais para ser negra. Então a pintura ela foi me auxiliando nisso, conhecer minha família biológica por parte de pai também, as pesquisas da universidade, a própria universidade, e depois a capoeira. Eu me sinto muito eu na capoeira, assim. E eu falo em construção por isso mesmo, que a gente nem os maiores mestres ainda sabem tudo, sabe. Ciência sim, uma coisa que a gente aprendeu, observando a gente aprende, cantando a gente aprende, jogando a gente aprende, conversando a gente aprende. E por isso que eu falo, assim, em construção, uma coisa que faz muito bem. Eu acho que, pelo que eu te ouvi, é o espaço que você consegue se sentir livre, por isso que é tão gostoso de estar, né? E o que você traz, Jéssica, sobre a capoeira, o lugar dela de se sentir, de se conectar com ela mesma na capoeira, de sentir esse conforto, de sentir em casa seu território, eu fico pensando que isso tudo é na arte, na sua arte, né, a sua arte é reconexão a todo momento. A capoeira é reconexão, é o lugar de se sentir segura, mas a arte também
Você traz isso a todo momento. E além disso, você também traz essa sua arte como uma reconstrução de narrativas sobre si, mas sobre muitas outras mulheres, não é só sobre você, né? Então eu fico pensando, reconstrução, se eu tivesse que escolher alguma palavra para acompanhar aqui o nosso podcast, essa nossa conversa gostosa, seria reconexão e reconstrução, né, dessa narrativa. E que incrível acessar isso tudo, te escutar. Tenho certeza que os ouvintes vão estar lá se derramando, querendo te conhecer mais e melhor, porque foi uma delícia estar aqui contigo. Mas antes de findar, que chegamos ao fim. Infelizmente. Não, mas antes de findar, eu queria que você deixasse um presente para os nossos ouvintes. E o que seria um presente para os nossos ouvintes vindo de você, que trouxe tanto de si para cá? Quem são essas pessoas que te habitam, que te deixam povoada, a ponto de você conseguir construir uma arte tão significativa e tão simbólica para tanta gente? Então, é difícil selecionar uma quantidade específica de artistas, assim, porque principalmente aqui no Quinto Teixeira, a gente tem muita gente incrível, assim, então dá para acompanhar quem são essas pessoas por alguns projetos, como Não Calha Arte, com o Mulheres na Roda, que foram projetos apoiados por esses editais, né? E é importante a gente reconhecer eles também. Alguns eventos, como Reconexão, para a gente ver quem são as Eternamente Teixeira, mas eu tenho as mulheres que as pessoas que me inspiraram, assim, né? Eu, Manu, no meu período. Tem a Amy Lafon, que na questão da escrita, a Lélia Gonzalez, na questão de entender um feminismo negro, né, para passar para as pinturas. Eu acho que na arte, a primeira artista, assim, ela não é uma artista negra, mas ela traz obras muito potentes, que é a Priscila Barbosa, o Instagram dela acho que é Pri Barbosa. Ela faz murais muito lindos também, então tem essa influência, essa inspiração. Rosana Paulina, que foi a primeira artista negra que eu comecei a pesquisar, tipo, quem são as mulheres negras, né, que fazem arte? Ela foi a primeira que eu vi, assim, que eu comecei a reconhecer as obras. Tem muitas outras, e, e eu acho que nesse sentido da arte, da pintura, tem a Harmonia Rosales também, que ela faz umas pinturas inspiradas em obras renascentistas, mas com protagonismo negro, e são lindas as obras dela também. Eu acho que foram as primeiras, assim, a Santíssima Trindade, que foi com que eu comecei a me inspirar, até eu reconhecer e começar a ter esse recorte, que é importante a gente falar, não, calma, essas aí são importantes, têm visibilidade, mas quem são os de perto, né? Eu conheci uma artista de Salvador, chamada Ludmila Lima, no Instagram mesmo, na questão de ter esse acesso a artistas baianas, outras mulheres negras, artistas baianas. Então, essas que foram as primeiras que eu conheci, que me abriram esse espaço para conhecer outras mais próximas a mim também. Obrigada, Emanuele, por ter compartilhado com a gente tanto conhecimento, compartilhado um pouco da sua trajetória e onde os nossos ouvintes, nossos telespectadores podem te encontrar. O seu arroba, famosinho arroba da internet, a gente precisa te encontrar e colocar você circulando nesse mundo. @manu.brizone. É facinho, acho que Manu ponto já dá para encontrar. E é isso, eu não tenho um e-mail ou coisas do tipo para contato, mas o meu Instagram tá. E lá todo mundo consegue falar contigo, né? Todo mundo consegue falar comigo, Fazer convites e etc. etc. E o arroba do Odu, para todo mundo seguir. @oducast_. Vocês podem nos encontrar no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube e no Spotify. Obrigada, Manu. Obrigada aos ouvintes. Obrigada, Jéssica. Foi maravilhoso. Até a próxima.